Bem, pessoal, vamos falar sobre o atenolol. Tem alguns vídeos falando do atenolol, mas vou fazer para vocês um apanhado sobre esse remédio, efeitos colaterais, reações, né, o uso, né, como ele foi desenvolvido para vocês entenderem. Né? Então, o que é que acontece? O atenolol é um remédio que a gente chama de beta-bloqueador. E o que é que acontece? Ele foi desenvolvido, foi pesquisado no início da década de 70 e foi até rapidamente liberado. No final da década de 70, já estava 77 mais ou menos, ele estava liberado para o mundo inteiro. Os Estados Unidos liberou, o FDA e foi utilizado. O que é que acontece? Já se sabia dos beta-bloqueadores através do propranolol. Tem muita remédio que é desenvolvido assim. Você já tem um remédio que é utilizado e os pesquisadores de outras farmacêuticas, competidores, eles analisam aquela pesquisa, aquela análise, aquele remédio e tentam fazer um remédio melhor. Isso é fantástico, né? Porque já usam a tecnologia que outro desenvolveu para tentar fazer algo próprio dele, óbvio, para a indústria que quer ganhar dinheiro, né? Então acaba que essa competição é boa para a gente e ter remédios melhor. E foi assim que aconteceu. O propranolol revolucionou a medicina para controle de pressão, uma série de aspectos, mas ele acaba que ele não é tão seletivo, então ele acaba tendo efeito no sistema nervoso central. A gente acaba utilizando isso, entre aspas, na neuro para o bem para a gente, porque às vezes remédio para enxaqueca, a gente prefere, né, o propranolol por ter esse efeito também no sistema nervoso central, mas no caso, se você quer tratar pressão, que era o caso dos pesquisadores que estavam desenvolvendo o atenolol, eles fizeram uns bloqueadores específicos para justamente onde tem mais a parte cardíaca. A parte cardíaca tem mais alguns tipos de receptores e aí eles desenvolveram o atenolol especificamente para esse tipo, esses bloqueadores B1. E aí o beta-bloqueador ele vai justamente bloquear de forma mais seletiva a parte cardíaca. Então ele serve para pacientes, né, tratamento da pressão arterial, serve para pacientes que às vezes têm arritmia, serve para pacientes que têm as taquicardias, né, as alterações cardiovasculares, ele tem um efeito muito bom, com menos efeito colateral do sistema nervoso central. E aí vamos falar dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais pode dar uma bradicardia, ou seja, de forma exagerada, reduzir a frequência do coração, ou pessoas que tomam ele, que têm a frequência cardíaca mais impactada, então muito cuidado, que às vezes o paciente é hipertenso, mas a frequência cardíaca dele pode baixar, dando tontura, às vezes dá sensação de boca seca, às vezes pode ter as alterações do sistema nervoso central, apesar dele ser seletivo, mas alguns pacientes sentem, né? Tontura e outros mal-estar, né? Ficar bem atento, porque pode baixar a pressão demais, então tem que ficar atento, porque às vezes o paciente começa a tomar um remédio de pressão e aquele efeito do remédio acaba... Cada pessoa reage de um jeito a um remédio, não tem jeito, né? Ninguém é igual a ninguém. A gente faz os estudos para ter mais ou menos a noção, mas às vezes tem paciente que tem um efeito mais exagerado do remédio e pode a pressão baixar demais ou a frequência cardíaca baixar demais. Um remédio seguro, eficaz, desde a década de 70 aí, continua até hoje, sendo os remédios mais prescritos, mais vendidos e mais usados. No Brasil a gente tem a vantagem que já tem genérico dele, né? E a gente tem também a possibilidade de pegar no SUS de forma gratuita, a maioria dos postos de saúde, eles acabam liberando também. Tem o propranolol, mas muitos atenolol. Farmácia popular, uma série de estratégias é possível, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você tiver dúvida do atenolol, deixa aqui que eu faço o vídeo. Tem um vídeo do propranolol também, tem um vídeo antigo do atenolol, mas eu vou retomando para vocês, contando um pouquinho de história, para vocês entenderem a lógica e como é bonita essa parte farmacêutica, né? Eu vejo muitos comentários que eu falo de remédio, a pessoa fala, ah, isso é invenção da indústria, eles só estão fazendo para lucrar. E óbvio, né? A indústria quer lucrar, não estou questionando isso, mas assim, tem toda uma ciência por trás que embasa a gente dizer que tal remédio funciona. Se é ético, é certo lucrar com remédio, eu não estou entrando nesse ponto, mas o que você não pode fazer é acreditar nas mentiras que o remédio não funciona, que a indústria faz para viciar, que remédio de pressão não vai te dar tal efeito colateral, inventando efeitos, porque esses remédios eles estão mais do que comprovados, controlar sua pressão, reduz a chance de você ter um AVC, reduz a chance de você ter um infarto e faz você viver mais. Então, se o médico prescreveu o atenolol, tome, porque é um remédio seguro, eficaz, passou pelo filtro do tempo, está aí funcionando até hoje. Espero que tenha ajudado.